Olá, nosso trabalho é sobre aminoácidos e propriedades tamponantes. O grupo é composto por mim, Emanuele Coutinho, Lara Brandão e Melina Jardim. Dividimos nosso trabalho em tópicos, em estrutura de um aminoácido, classificação dos aminoácidos pela polaridade, aminoácidos agindo como ácidos e bases, propriedades e termos importantes, titulação, aminoácidos agindo como tampões biológicos. Vamos iniciar o trabalho relembrando algumas coisas. A estrutura de um aminoácido consiste em 4 grupamentos diferentes: um amino, um ácido carboxílico, um hidrogênio e uma cadeia lateral, conectados a um átomo de carbono. Eles se apresentam em 2 tipos de isômeros, D e L, mas os alfa-aminoácidos existem majoritariamente no isômero L. Devido a um amplo arranjo de grupamentos funcionais, existem 20 tipos de cadeias laterais que variam em tamanho, carga, capacidade de ligar hidrogênio, caráter hidrófobo e reatividade química, que são o conjunto de 20 aminoácidos que compõem as proteínas em todas as espécies. Como já vimos, a estrutura do aminoácido possui o grupo radical, específico para gerar os 20 aminoácidos diferentes, justamente pela sua cadeia lateral. Esse radical pode ser classificado em apolar, hidrofóbico, ou polar, hidrofílico, podendo ou não fazer ponte de hidrogênio. Os polares podem ser divididos em 3 quanto à sua carga, sendo eles nêutros, não carregados, que fazem ponte de hidrogênio, mas não dão ou recebem próton. Os nêutros são 3 funções orgânicas, sendo elas álcool, como por exemplo de aminoácido a serina, tiol, cisteína e amida, asparagina. Os polares ácidos são os que doam próton e ficam com carga negativa, e possuem o grupo carboxil em seu radical. Como exemplo, aspartato e glutamato. Os polares básicos são os que recebem próton e ficam com carga positiva. Estes são aminas, como por exemplo a lisina e a arginina, ou possuem o anel iridazol, como a histidina. Para finalizar, os apolares podem ser divididos em alifáticos, que são formados por hidrocarbonetos, e aromáticos, que possuem anel benzênico. Aminoácidos agindo como ácidos e bases. Vamos falar um pouco sobre deuterions. Deuterion predomina em pH neutro e significa equilíbrio de cargas. Um deuterion pode ser um doador de prótons ou um aceptor de prótons. À direita temos um deuterion atuando como um ácido no meio de uma solução básica, em que ele vai doar prótons para o meio. E embaixo do primeiro exemplo temos um deuterion atuando como base no meio de uma solução ácida. Ele faz a acepção de hidrogênios para a molécula. O pH de uma solução aquosa reflete, em escala logarítmica, a concentração de íons de hidrogênio. Quanto maior a acidez de uma solução, mais baixo é o pH. Ácidos fracos se ionizam parcialmente para liberar um hidrogênio, baixando, portanto, o pH de uma solução aquosa. Bases fracas aceitam o íon hidrogênio, aumentando o pH. A extensão desses processos é característica de cada ácido ou base fraca e é expressa como uma constante de dissociação ácida. O pKa expressa, em uma escala logarítmica, a força relativa de um ácido ou base fraca. Quanto mais forte o ácido, menor é o seu valor de pKa. Quanto mais forte a base, maior é o valor do pKa. O pKa pode ser determinado experimentalmente. É o pH no ponto central da curva de titulação para o ácido ou a base. Titulação. A titulação é usada para determinar a quantidade de um ácido ou uma base em certa solução. Temos como instrumento uma bureta e um Erlenmeyer. Na bureta temos uma solução de concentração já conhecida, um ácido ou uma base, com volume gasto na titulação. No Erlenmeyer temos uma solução de concentração desconhecida, ácido ou básica, mas com um volume conhecido. Durante a titulação, com a ajuda de um indicador ácido básico, a gente consegue calcular a concentração desconhecida presente no Erlenmeyer, a partir da concentração conhecida da bureta e com volume gasto na titulação. Aqui temos um exemplo de ácido acético. Ele inicialmente se apresenta com pH igual a 2, e ao final da sua titulação com uma base, fica com pH igual a 7,5. Também é mostrado no gráfico o valor de pKa, valor no qual a concentração de ácido e base conjugada são semelhantes. O pH no qual isso resulta é 4,76 e também é mencionado uma região de tamponamento entre 5,76 e 3,76. Sistema tampão. Tampões são sistemas aquosos que tendem a resistir a mudanças de pH quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionadas. Um sistema com tampão consiste em um ácido fraco e sua base conjugada. Mas afinal, o que é a zona de tamponamento que foi mencionada no gráfico?
é literalmente uma zona, um intervalo de pH em que há uma resistência desse sistema à alteração de pH, sendo ácido ou básico. Mas qual a relação entre pKa e pH? O pKa é a concentração de ácido e base conjugadas em equilíbrio, e cada substância tem um pH exato para que isso ocorra. Trouxemos como exemplo o tampão proteico da albumina. Essa possui o grupo carboxila, que libera H+, quando o pH aumenta, e o grupo metamino pode combinar-se com H+, quando o pH diminui. O sistema tampão e as propriedades tamponantes dos aminoácidos são extremamente importantes para se manter a homeostase corporal, a homeostase fisiológica e celular do nosso corpo. É isso, muito obrigada pela atenção.